natural de São Paulo, mas moro em Curitiba, no Paraná. Eu sou designer de moda, eu sou artesã também de crochê, ativista socioambiental e faço parte da equipe do Fashion Revolution. Hoje começa a semana do Fashion Revolution 2024 e, para quem não conhece, o Fashion Revolution é um movimento global que atua há mais de 10 anos lutando para que a indústria da moda seja mais justa, mais limpa e mais ética com as pessoas e também com a natureza. E para abrir a semana, eu tenho muita alegria em convidar aqui a Lia, do Instituto Ecotesse, que eu já tive o prazer de trabalhar em alguns projetos lá em São Paulo. E esse bate-papo é para ela contar um pouco sobre o que é o Ecotesse, que é uma instituição que já atua há 18 anos, o que eles fazem, quais são as frentes de atuação, e também a gente poder bater, vocês mandarem suas dúvidas, né, que a gente vai respondendo aqui. Então, como que vai funcionar? A Lia preparou uma apresentação da Ecotesse, que ela vai compartilhar aqui a tela. Ao longo da apresentação, que vocês tiverem de dúvidas ou quiserem saber, vocês podem mandando aqui no chat, que eu vou interagindo com ela para responder. E ao final, a gente vai abrir para os microfones, para quem quiser trazer, se apresentar e trazer uma pergunta mais específica, pode trazer também. Tá certo, então? Lia, com você. Legal, bom, super prazer estar aqui com a Vanessa e também conhecer umas carinhas novas. Tinha até uma Bruna Valente que tinha entrado, acho que ela caiu agora, mas uma pessoa que eu já conheço, que eu sei que está no Sul, uma estilista muito, muito interessante aí de upcycling, foi voluntária também do Ecotesse. Ah, a Bruna voltou, Bruna, falei que estava feliz de te ver. Uma carinha conhecida. Eu vou... Saiu, tô aqui de volta. Legal, Bruna. A Bruna também já foi voluntária do Ecotesse, a gente fez uma live muito legal, ela contando um pouco do seu trabalho. Deixo aí também como... A gente tem ela gravada, então para quem tiver interesse, acho que vai super bem. Eu vou começar, acho que contando um pouquinho de mim, né? Uma prática que a gente tem aqui no Ecotesse, de sempre perguntar como que as pessoas chegaram, onde elas chegaram, né? Um pouco dessa história por trás das coisas. Minha formação é moda também, né? Já sou formada há bastante tempo. E na época que eu comecei nessa área, não existia nada sobre sustentabilidade. Eu não sei a história de cada um, acho que até vale, se vocês quiserem contar, né? Quem são vocês, né? Se trabalham com moda, se são estudantes, se estão aqui por... Todo mundo se veste, né? Então acho que é um interesse comum a todos de alguma maneira. Bom, que nem eu estava falando, então, quando eu comecei na área, esse assunto não existia. Não existia Fashion Revolution, não existia... O Ecotesse, na verdade, existia. E foi exatamente assim que eu caí, né? Quando eu saí da faculdade, eu comecei na verdade, na faculdade ainda, eu tive que fazer um TCC, e comecei a pensar o que eu vou fazer desse TCC. E um tempinho antes, eu tinha passado um tempo no México e fiquei muito impactada com uma questão cultural que eles têm, né, da religião, sobre a morte ser muito conectada com a vida para eles, né? Como se fosse um grande ciclo, muito diferente do que eu vejo aqui no nosso país. E aí, quando eu voltei, eu comecei a pensar muito sobre como que a moda, que já tinha morrido, que na minha visão eram os retalhos, ela poderia voltar à vida. E comecei um projeto de reaproveitamento de retalhos nesse meu TCC. E aí, a partir disso, assim, explodiu na minha cabeça. Eu falei, gente, é isso que eu quero trabalhar com retalho, sei lá, com sustentabilidade, nem palavra. E comecei a procurar quem eram essas pessoas. Eu acho que é um movimento muito de todo mundo, assim, que cai na sustentabilidade. Quem é que está fazendo isso, né? Só que isso era na época de 2008. E em 2008 não tinha quase ninguém que fazia isso. Então eu encontrei algumas instituições, dentre elas o Ecotesse, e lembro de ter mandado um e-mail, assim, tipo, eu sou ali, eu sou legal, quero conhecer vocês. E eu tive uma abertura. Na época, o Instituto era novo ainda, né? A gente, que nem a Vanessa falou, a gente tem 18 anos, então a gente foi fundado em 2005, e eu entrei de voluntária no Ecotesse. Muita coisa aconteceu na minha história, enfim, logo depois eu acabei assumindo uma coordenação de projetos, fui presidente durante muitos anos e sigo aqui
ajudando aí a trilhar, né, o que é a moda sustentável no Brasil. Então, vi muita coisa, conheci muita gente, e é muito bonito, assim, ver o quanto a sustentabilidade na moda está crescendo, né? A gente entende que existem muitas coisas para fazer, então por isso que é muito importante ter vocês aqui, é muito importante a gente ter um momento para poder ter esse diálogo. A gente tem um instituto como Fashion Revolution que ajuda a propagar isso de uma maneira tão grande, né, com tantos braços, de uma maneira mundial também, apesar de ter sido criado por um motivo bastante triste, né? Enfim, foi um pontapé que fez a gente poder olhar com mais sanidade, talvez, para esse processo. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação para contar um pouquinho do como a Ecotesse lida, né, com sustentabilidade, que a gente tem conseguido construir aqui com os nossos pequenos braços, digamos assim. E fica super à vontade aí para quem quiser comentar, eu gosto, né? Acho que é bom a gente transformar isso mesmo num diálogo, quem tiver alguma experiência sobre isso também, dúvidas, fiquem à vontade. Então, deixa eu ver se eu consigo me lidar aqui com a tecnologia. Vamos lá. Só um segundo. Eita, nós. Só porque a gente acabou de testar, né, Vanessa? Aí quando chega na hora eu não consigo. É que ao vivo é muito pior, né? Vou tentar de um jeito, mas que eu acho que não vai dar certo. Vamos ver. Vamos lá. Eu tinha que fazer aqui, na verdade, eu acho. Mas aqui não tá indo. Vou tentar assim, vamos ver. Tá aparecendo no meu campo? Tá, né? Tá aparecendo. Uhum. Tá. Eu aproveitei para trazer para vocês um relatório de atividades do Ecotesse, né? Então, o Ecotesse é um instituto do terceiro setor, né? Uma ONG que trabalha com moda sustentabilidade há 18 anos. As organizações do terceiro setor têm algumas responsabilidades, dentre elas, criar um relatório todos os anos, onde a gente apresenta, né, uma ferramenta de transparência também, a gente apresenta o que a gente conseguiu concluir naquele ano. Enfim, a gente tem feito isso há muitos anos e é bonito, assim, até para a gente poder lembrar um pouco das histórias e conseguir compilar isso. Então, eu aproveitei para trazer isso em primeira mão, porque a gente não lançou o relatório ainda, tá para lançar na semana que vem. Eu dei uma resumida, então ocultei algumas páginas, então quem tiver interesse depois de ver o relatório completo também, a gente vai fazer essa divulgação aberta. Então, vamos lá. Tá dando para ver bem, né? Bom, então, que nem eu falei, o Ecotesse é uma organização, a gente está há 18 anos trabalhando com moda sustentabilidade. Vou contar um pouco como a gente nasceu, né? Então, aí já não é a minha história, né? O Ecotesse foi fundado por uma jornalista, que é a Ana Cândida Zanesco. Na época, a Ana tinha sido convidada para fazer a consultoria de comunicação de um desfile que não existe mais, que chamava Eco Fashion Brasil. Era um desfile onde as pessoas inscreviam um projeto também de reaproveitamento de algum tipo de material, e isso foi em meados de 2004. E aí o que ela percebeu é que não existiam quase materiais para ajudar ela a embasar o que ela estava escrevendo sobre o desfile, sobre o programa em si. E aí, com isso, depois dessa experiência, ela criou o Ecotesse como um centro de estudos e pesquisas sobre moda e sustentabilidade, né? Que basicamente, naquele começo, ela estava compilando, assim, quem são as pessoas que estão fazendo alguma coisa que tem a ver com moda e sustentabilidade, mesmo que a gente não esteja dando esse nome, né? Ela se envolveu bastante na cadeia do algodão orgânico também, então, como ela era da parte de comunicação, a gente cresceu muito nessa parte de pesquisa. Aos poucos, né, a nossa história foi caminhando para outros lados também. E aí, acho que muito parecido até com a missão do Fashion Revolution, né, o trabalho do Ecotesse está em poder transformar a cadeia da moda para que a gente possa ter uma indústria de moda que possa ser cada vez mais ética, né, ou seja, valorizando as pessoas que estão por trás das nossas roupas, quem cria e quem produz as nossas roupas principalmente,
mais circular, né? Ou seja, mais limpa também, né? Pensando na questão dos materiais e o que acontece em todo esse ciclo dele, seja desde do plantio, né, até o que acontece com as roupas depois que a gente não quer mais. E também o Acontece vai ter um trabalho que é talvez o nosso braço mais conhecido, né, que é a parte da inclusão. Trabalho com pessoas que estão, de alguma maneira, afastadas do mercado de trabalho por serem excluídas. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Aqui um pouco dos nossos valores, eu acho legal trazer isso, porque a gente vai entendendo que esses valores têm muito a ver com sustentabilidade, do que é sustentabilidade para a gente, né? Então, sempre que a gente estiver falando de Ecotesse e de como a sustentabilidade está no nosso dia a dia, a gente vai estar falando de um trabalho mais horizontal possível, né? De como que a gente pode ter um diálogo que seja o mais igual em poder e voz entre esses diversos atores, né? Acho que esse é um dos grandes desafios da moda. Um trabalho coletivo, então a gente gosta muito de trabalhar junto. A beleza, sempre importante, né? Quando a gente estiver falando de moda, mas não só a beleza estética, mas a beleza por trás das coisas, né? Não adianta a gente ter uma beleza só na vitrine, se por trás daquilo a gente tem tanta complicação, seja social ou ambiental. Os valores de humanidade são importantes. O trabalho lúdico, eu acho que é aí que o Ecotesse também acaba se diferenciando um pouco. A gente tem sempre um tom assim mais de como que a gente pode falar da linguagem das pessoas, né? Então a gente não é um instituto que é acadêmico, né? O nosso objetivo maior é poder se comunicar com as pessoas que se vestem, e a maior parte dessas pessoas não são da área da moda. E então como que a gente pode traduzir essas coisas para que elas sejam sensibilizadas? O valor do engajamento, né? Então como que a gente vai se engajar, e a transparência. Aqui trouxe um pouquinho dos objetivos do desenvolvimento sustentável que estão conectados ao nosso trabalho. Então, eu acho que isso ele vai para os dois lados, né? Quando os objetivos do desenvolvimento sustentável são divulgados, a gente começa a ter também um lugar para olhar, né, sobre um objetivo maior, né, e conectar com aquilo que a gente já estava fazendo também. Então, acho que isso é importante, e a gente entender que a gente está trabalhando por uma causa que é gigante, um desafio que é gigante, a gente está fazendo aqui o nosso pouquinho, né, plantando aquilo que a gente pode. Então, um trabalho de apoio para a erradicação da pobreza, né, o trabalho de igualdade de gênero, que é fundamental, e acho que é fundamental para todo mundo que estiver olhando para a moda, o trabalho decente e o crescimento econômico, a busca pela redução das desigualdades e o consumo e a produção responsável são os principais ODSs aí que a gente contribui. E aí, falando então um pouco das frentes do Ecotesse, né? Então, o Ecotesse hoje se divide em 3 frentes principais, que eu vou contar adiante um pouquinho do que a gente tem feito. A área de educação, né? Que foi, que nem eu falei, a nossa primeira área, e que aos poucos também foi abarcando um pouco da cultura. O Ecotesse tem um braço social e a parte de produção ética. Eu vou começar, então, apresentando um pouquinho mais do trabalho de produção. Dentro da produção, a gente tem um programa principal, que a gente chama de Ecotesse Mais. O Ecotesse Mais nasceu, assim, de uma maneira até espontânea, né? Foi a nossa última área. Primeiro, a gente começou a trabalhar com educação, depois a gente começou a formar grupos produtivos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E aí, por fim, o Ecotesse Mais começou a nascer. Ele nasce numa questão, assim, de empresas e marcas de moda que começaram a buscar o Ecotesse porque queriam produzir peças com um valor agregado social, né? Queriam que as suas produções também ajudassem pessoas que estão com algum sofrimento e não sabiam como fazer isso. Na época, o Ecotesse já tinha uma rede de apoio a grupos, né? A gente já trabalhava com a capacitação técnica de grupos, e isso começou de uma maneira um pouco orgânica a acontecer, né? A gente acabou virando um pouco de um gestor de produção, digamos assim. Então, hoje a gente vai fazer essas pontes. Então, quando tem uma marca de moda que tem esse interesse em produzir junto com a rede Ecotesse, ela vai procurar a gente vai entender o que é esse projeto,
se ele é viável, né, se ele é compatível com o que a gente desenvolve aqui dentro, e vai apoiar ela em algumas etapas, né? Então, hoje aqui dentro a gente tem tanto parte de consultoria de matérias-primas, fazemos também a parte mais básica de desenvolvimento, né? Então, modelagem, peça pilotos, graduações e tudo mais. E aí a parte mais essencial, que é isso, a gente vai gerir essa produção para essa marca, entregando a peça pronta, né? E muitas vezes pode ser que essa produção vai passar por diversos grupos, né? Então, digamos que ela vai ser, sei lá, cortada por um grupo, vai ser estampada por outro, costurada por um outro grupo, bordada. Então, tudo vai depender um pouco da dinâmica de como que é isso. Opa, passei. Aqui um pouco do que a gente tem feito de produção, né? Então, hoje a gente trabalha nessas 4 frentes, né? As peças de malharia, os tecidos planos, algumas coisas de acessórios e os artesanais. Então, em artesanais a gente tem alguns grupos especializados, que são os grupos de crochê, tricô, estamparia e também algumas coisas de carimbos e bordados e que mais? Algumas interferências têxteis. Então, aí que a gente fica na parte dos artesanais. Basicamente, então, vai sempre, o Ecoteste não tem uma marca própria, a gente vai estar sempre produzindo em parceria para outras marcas que a gente entende que tem valores aí similares aos nossos e que estão tentando também produzir uma moda que seja diferenciada. Diferenciada no sentido de também apoiar para que a gente possa construir um mundo melhor. Aqui, que nem eu falei, a parte de consultoria de materiais, a gente também começou a perceber, acho que isso está até melhorando, na verdade, mas uma grande dificuldade das marcas de como acessar fornecedores, né? É uma dor. A cadeia de fornecedores de tecidos é bastante grande e muito dispersa, assim, as informações não são nada claras, tudo vai mudando, então uma hora um fornecedor está vendendo uma coisa, depois ele não está mais, não adianta você jogar no Google e falar, onde eu encontro tal coisa, isso não aparece. Então, a gente também foi abarcando essa demanda de apoiar as marcas a conhecer mais sobre os materiais, então, muito mais do que a gente vende, a gente não vende tecidos, na verdade, a gente apoia com que as marcas possam ter mais autonomia em relação a isso para tomar decisões, sejam, né, decisões mais sustentáveis, do que é bom para ela, né? Então, dentro dos materiais, a gente vai ter alguns caminhos, né? E que não necessariamente, tipo, no Ecoteste, a gente não está num papel de julgar o que é melhor e o que é pior, a gente traz do que a gente entende que existe de menos pior, digamos assim, nesse momento de mundo, né? Então, e aí a marca vai julgar. Então, por exemplo, a gente vai ter os caminhos dos orgânicos, os caminhos dos materiais recicláveis, dos reciclados, o caminho que também podem envolver os materiais sintéticos de menor impacto, e aí cada marca vai ter um pouco da bandeira que quer carregar, né? E ela vai tomando essas decisões com o nosso apoio, digamos assim. Aqui eu trouxe um pouco de dados para vocês entenderem um pouco da dimensão do que a gente tem feito, né? Então, aí, uns números divididos um pouco por tipo de peças, né? Nossa maior produção ainda acaba sendo de acessórios, né? Porque acessórios a gente também está considerando as ecobags e sacolas, então são produtos mais simples, mas a gente entende que hoje a gente conseguiu chegar num formato de cadeia que permite a gente produzir peças de alto valor, assim, de alto valor agregado, né? Então, os artesanais, que são um braço bem importante para a gente entende que é fundamental a gente conseguir continuar possibilitando com que pessoas façam trabalho artesanal, né? É sempre um desafio no mundo fast fashion que a gente vive. Então, por isso também a gente faz questão de continuar tornando isso viável. E a parte dos planos também, eu acho que ter conseguido estabelecer uma rede de grupos mais vulneráveis que conseguem produzir planos um ganho, é um grande ganho, assim. Quem está, acho que bem dentro da produção sabe o quanto isso é difícil, né? Então, é isso. Nesse ano que passou, a gente produziu aí um pouco mais de quase 18 mil peças, né? Hoje a nossa produção ela está toda em São Paulo, né? Não falei isso, então eu sei que vocês são do Sul e eu acho muito legal também a gente poder ter esse diálogo com os outros estados. Eu acho que
O Sul é muito importante, né, na parte da moda. Eu acho que ele tem principalmente o polo têxtil de tecidos muito desenvolvido, então é muito importante que vocês estejam realmente dialogando nisso, que vocês estejam fazendo também essa cadeia de desenvolvimento e produção amarrada melhor, assim, né? Então, às vezes, até para a gente, quando a gente vê, por exemplo, uma marca que chega para a gente e fala, ai, não estou conseguindo desenvolver, estou aqui no Sul, você pensa, meu Deus, como? Como que a gente pode fazer com que isso... não é possível que essas pessoas não estão aí, né? Acho que realmente, até por isso que é importante esse trabalho de crescer o Fashion Revolution ou outras ações para que vocês possam se conhecer mais, né? Porque eu acho que tem um poder gigante. Mas, então, que nem eu falei, o nosso polo na produção ainda é mais local, porque a gente entende que a gente precisa estar perto, a gente quer cuidar, a gente quer continuar conhecendo as pessoas. Então, a gente vai trabalhar com São Paulo e Grande São Paulo. Os grupos, não quer dizer que eu não atenda marcas de fora, a gente atende. Inclusive, a gente tem hoje na nossa rede de parcerias uma marca que é do Sul, que chama Curumili, que é um projeto bem bonito também de infantil, faz linha baby. Que nem eu falei, então... Peraí, deixa eu só aceitar uma pessoa que chegou aqui. Opa, foi. Que nem eu falei, o Ecotece Mais é um projeto de produção social, né? A gente vai olhar para as questões ambientais, vai tentar fazer o possível para que os materiais sejam de menor impacto, vai tentar olhar para os retalhos, mas na hora de uma decisão, o nosso olhar maior é sempre para as pessoas, né? De como a gente pode gerar renda de uma maneira ética e cuidar das pessoas que estão ali nessa produção. Então, por isso que eu trago aqui um pouco de dados, né? Então, no ano passado, para esses grupos beneficiados, a gente conseguiu trazer uma contribuição de renda, né? De um pouco mais de 200 mil. O Ecotece vai ter uma parceria com essa rede de grupos. A nossa intenção não é que eles trabalhem para o Ecotece, mas que o Ecotece possa ser um apoio, né? Eu vou começar a falar já do nosso trabalho social e uma das coisas que a gente percebe trabalhando com grupos produtivos mais vulneráveis é a dificuldade deles em acessar esses mercados que são mais valorizados, né? Então, muitas vezes eles estão envolvidos ali numa bola de neve, onde eles estão trabalhando de maneira escravizada, né? Ou, assim, recebendo muito pouco, não entendendo como que eles podem receber mais por aquilo. Vão ter dificuldades também técnicas, às vezes não conseguem começar a ser melhores remunerados pela falta de capacitação técnica ou por falta de maquinário. Então, vão tendo diversas lacunas que vão acontecendo dentro de um grupo de produção. Então, o Ecotece vai trabalhando, né, para que a gente possa cada vez mais possibilitar com que esse grupo seja saudável, né, em todos esses sentidos, em todos os sentidos que é ter uma empresa, porque nada mais é do que eles serem pequenas empresas. Aqui só tinha um pouquinho das marcas que trabalharam com a gente no ano passado, né? Então foram 33 marcas apoiadas e parceiras, na verdade, do Ecotece, para quem tiver interesse depois conhecer um pouco do trabalho delas. Cada uma com a sua bandeira, cada um no seu processo, cada um no seu tamanho. Então a gente vai atender marcas já bem conhecidas dentro da área de sustentabilidade, como Fernanda Yamamoto, a Flávia Aranha, marcas pequenas, né? Quem mais? Marcas que são mais focadas em trabalho artesanal, como a Sul Fernandes, temos aqui governo, então vai tendo bastante gente variada, assim, então acho que isso é interessante, a gente vai aprendendo muitas coisas também com essa diversidade. Quer falar, Bruna? Vi que você levantou a mão. Eu vi ali Werner Tecidos, vocês dizem nas peças que eles produziam, eles também entravam em contato com vocês para mostrar essas coisas? Ah, legal. A Werner, na verdade, a gente fez uma parceria de desenvolvimento de uns acessórios, né? Então, para quem não conhece, a Werner é uma indústria têxtil famosa e grande. E a gente fez um desenvolvimento de uns chaveiros, alguns acessórios que eu acredito que eram como se fossem brindes para eles começarem a ação da coleção nova. Então, um trabalho pontual. E aí tem isso também da diferença dentro do Ecotece Mais. A gente vai ter projetos que são recorrentes, então tem marcas que estão com a gente, por exemplo, MyBase.
é uma marca que a gente está desde a fundação da MyBase, que a gente está, acho que eles devem ter 11 anos. Há 11 anos a gente desenvolve em parceria com eles, né? Não quer dizer que eles só produzem junto com o Ecotesse, mas o Ecotesse cuida de uma parte da coleção. E tem algumas marcas que a gente vai, marcas ou empresas, né, que a gente faz trabalhos pontuais. Certo. Então, que nem eu estava falando, o Ecotesse vai ter um trabalho social forte, assim, é um trabalho importante para a gente. A gente, então, vai apoiar grupos produtivos em situação de vulnerabilidade e que tem uma característica de serem como se fossem modelos de cooperativa, né? Grupos ligados à economia solidária. E aí, o que significa isso? Basicamente, eles são grupos, eles não são uma empresa onde existe um dono e uma hierarquia de pessoas funcionárias, né? É uma reunião de pessoas que, por algum motivo, e aí vai ter uma variedade gigante de como eles se reuniram, eles tinham uma causa ali em comum. Então, seja porque um grupo de mulheres, por exemplo, que estavam dentro de uma organização do terceiro setor, apoiadas por essa organização, começam a criar um trabalho de geração de renda, né? Um exemplo. Ou algum outro um programa do governo que acabou juntando mulheres para também fazer geração de renda, era um outro exemplo. Então, vai ter uma variedade bem grande. Hoje, no ano passado, a gente atendeu 16 grupos, né? E a gente vai apoiar eles tanto em partes mais formativas, então aqui no ano passado a gente acabou focando um pouco mais em umas capacitações de comunicação, então os grupos aprenderem a fotografar melhor os seus produtos, seja para poder divulgar, né, em mídias sociais, em redes, porque a gente vê que isso cada vez é fundamental, na verdade. Eles precisam estar em contato com o mundo, para que as pessoas saibam quem eles são, né? Nosso objetivo aqui que eles tenham uma parcela aqui de trabalho que vinha do Ecotesse, mas que a gente entende que com o passar dos anos eles deveriam conseguir ficar cada vez mais independentes, né? Não dependendo da gente, até para a gente poder trazer outros grupos que estão mais vulneráveis. Mas o Ecotesse vai ter um trabalho constante em capacitação técnica, que está totalmente conectada à produção, né? Então, quando entra uma produção que é desafiadora, seja porque vai trazer um acabamento diferente que o grupo nunca fez, ou porque chegou em algum impasse ali, a gente vai fazer uma capacitação específica para aquele produto e para aquele desafio. E, às vezes, a gente vai trazer alguma formação mais destacada, assim, que a gente está entendendo que tem uma necessidade. A gente tem feito também as conexões entre marcas e grupos, eu acho que é muito bonito, assim, é muito legal quando a gente consegue levar a marca dentro do grupo, ou vice-versa, né, para que eles possam ter esse diálogo mais próximo, né, porque muitas vezes a marca não tem isso no dia a dia dela, né, e a gente entende que também um pouco do trabalho do Ecotesse é poder facilitar, né, porque ter uma marca, não sei aqui se tem pessoas que são de marcas sabem que também não dá para fazer tudo, né? Então, estar todo dia junto na confecção é um desafio gigante, mas a gente facilita para que isso não tenha que ser feito todos os dias, né? Como se o Ecotesse fosse um pouco dos olhos da marca ali, mas a gente entende que é muito potente quando a gente consegue também colocar os dois para trabalharem juntos, até porque é um projeto em comum, né? Tipo, acho que de certa maneira um tem que comprar a ideia do outro, né? É assim que a gente acho que vai entender que essas coisas têm um valor nesse sentido de fazer sentido realmente para as duas partes. A gente não está trabalhando só pelo dinheiro ou só por fazer mais uma peça de roupa que vai ser colocada aí no mundo. Aqui, só para mostrar um pouquinho da nossa rede, né? Então, um mapa que conta, e a nossa intenção também é poder estar dividido pela cidade de São Paulo. Então, os grupos estão bem espalhados. Aqui um gráficozinho de geração de renda, né? A gente segue um pouco constante aí nos anos. A gente teve um pico aqui maior de renda, que foi na época da pandemia, que pode até ser curioso, assim, né? O que aconteceu, também, se vocês virem, a gente teve um salto bem grande, né, de 2019 para 2020, porque o Ecotesse praticamente parou, né? Acho que foi um desafio gigante para todos os nossos projetos pararam e a gente ficou só com o Ecotesse Mais, né? E tudo que a gente produziu muita máscara naquela época, muita máscara. Então,
a gente colocou todos os nossos esforços de equipe nisso, e, na verdade, a gente entende até como uma coisa muito positiva, porque mesmo a gente tendo uma queda depois, né, 2021 e tudo mais, a gente vem com uma... a gente nunca voltou ao patamar que era de 2019, né? Então, quer dizer que o projeto conseguiu crescer e a gente vem tentando agora se estabilizar cada vez mais e poder ter se possível, voltar a crescer agora de uma maneira saudável, né? Continuando fazendo o que a gente se propõe, que é fazer roupas, né? Fazer moda mesmo. E aí eu vou entrar, então... Quer dizer, não sei se alguém tem alguma pergunta, que eu sempre falando. Se alguém quer falar alguma coisa de moda mesmo, de produção, alguma dúvida, algum comentário, porque aí eu vou entrar numa outra parte, que é o nosso braço de educação. Tem alguma dúvida, Vanessa? Alguém mandou alguma coisa? Não, o pessoal está mais ouvinte aqui. Então, a gente pode seguir e deixar para dúvidas no final, então. Aí a gente pode abrir as câmeras, o pessoal se apresenta e a gente troca um pouco. Tá. Bom, uma coisa até que eu esqueci de contar, Vanessa, agora você falando, eu lembrei, né? Bom, eu tive um projeto muito lindo junto com a Vanessa participou de um projeto com o Ecotesse, onde a gente fez a formação, aconteceu no ano passado e no ano retrasado, de um grupo chamado Reconecta Artesãos, né? Foi um grupo que nem eu estava comentando, cada grupo chega no Ecotesse num estágio, né? Então, às vezes, o grupo ele já está ali com algum tipo de trabalho de geração de renda e ele precisa dar um passo. Ele não sabe como acessar o mercado, ele não sabe como vender mais, como conseguir mais renda ou como conseguir materiais para que o seu trabalho seja possível, né? Equipamentos, por exemplo. E aí, nesse momento, a gente se conecta. E no caso do Reconecta Artesãos, era um grupo que tinha começado numa cidade aqui perto de Jundiaí, né, no interior de São Paulo. Eles tinham começado na pandemia, acabou que depois que era um projeto de governo da prefeitura, do Ministério do Trabalho, na verdade, e aí depois que terminou esse projeto, elas meio que se desmantelaram, assim. E aí a gente teve essa parceria, a Vanessa foi uma das coordenadoras, e a gente então conseguiu reerguer esse grupo. Hoje elas são um grupo de 6 mulheres, trabalham com crochê, e também tem uma expertise de reaproveitamento de materiais. E aí estão seguindo aí nesse processo de maior independência, a gente segue juntos com elas. Trabalho bonito, tem um Instagram legal também do grupo, para quem quiser seguir, eu já estou fazendo aí a propaganda. Então, eu vou seguir agora, então, contando um pouco da educação, né? Que nem eu falei, o braço de educação foi o primeiro que acontece, então uma área que a gente tem bastante carinho e a gente entende que é fundamental, assim, a gente propagar o que é moda e sustentabilidade, né? Como que isso se conecta, como que esses dois universos podem caminhar juntos. E aí, no Ecotesse, na verdade, a gente vai fazer isso de diversas maneiras, né? Sempre com um olhar para simplificar os termos, né? Para falar com as pessoas de uma maneira mais acessível, né? E aí, como a gente trabalha para projetos, a cada ano a gente tem coisas diferentes. Então, a Ecotesse já trabalhou bastante com exposições, que é um canal que a gente gosta muito. Então, já fez exposições grandes em museus aqui da cidade. Já trabalhamos com exposições dentro do metrô. Já fiz diversos guias de conteúdo. Então, também sempre mais didáticos, né? Já trabalhamos, por exemplo, a gente fez um projeto de distribuição de guias com a Pernambucanas, então as pessoas iam na Pernambucanas, doavam uma peça de roupa de uma campanha do agasalho que eles tinham, recebiam um guia do Ecotesse. Então, um jeito de a gente levar um conteúdo para uma pessoa que muito provavelmente estaria totalmente desconectada, ela não estaria aqui com a gente, por exemplo, né? Então, a gente vai tentando criar esses meios também para estar próximo das pessoas. E aí, há uns 2 anos, a gente já teve uma edição do Lab Moda Mais, que é esse projeto que eu vou apresentar, isso em 2016. Inclusive, a gente tem um aluno famoso dessa nossa turma, que é o Maurício Duarte, não sei se algum de vocês conhecem. O Maurício é um estilista indígena que participou da nossa turma de 2016, e aí seguiu o caminho dele, super se despontou, está no Fashion Week. Então, tá com uma carreira, assim, muito legal, assim, de acompanhar também. E a gente retomou esse projeto no ano retrasado,
Basicamente, o Lab ele vai levar formação para jovens, né, de 16 a 25 anos, que sejam vulnerabilizados, né, então que tenham estudado em escolas públicas, que sejam pretos ou pardos, que sejam de público LGBTQIA+, de baixa renda, e que tenham interesse em trabalhar dentro da indústria da moda e vão ter uma dificuldade, né, de como se formar, na verdade, né, de como começar dentro dessa área. Basicamente é aí que o Lab Moda Mais vai entrar. Eu tenho um videozinho curto, que aí eu acho que é legal, porque o vídeo conta melhor que eu, assim, né? Traz um pouco de imagens para vocês conhecerem também. Vamos lá. Van, se não tiver áudio, aí você me fala, tá? Eita, tá sem áudio. Elia tá sem áudio. Tá sem áudio? Tá sem áudio. Por que será, né? Eita, nós. E a gente testou E também. no nosso teste também deu certo. Ai, gente, aí agora eu não vou saber. Vamos lá. A Gabi... Será que se eu colocar o meu fone perto? Gente, na hora de compartilhar a tela, tem uma opçãozinha ali, eu não lembro muito bem como está escrito, mas é uma opção do tipo compartilhar também o áudio. Acho que talvez possa ser isso. Talvez tenha que descompartilhar a tela e compartilhar de novo. É aqui na opção do Google Meet. Talvez seja isso. Não sei. Vou tentar, vamos lá. Arrasou, Gabi, obrigada. Vamos ver. Senão eu posso tentar também tirar o meu fone e... Eu estava escutando pelo fone. Senão eu acho que eu consigo fazer... Vamos ver se assim vai. Vou tentar tirar o fone e ele fazer assim, tipo, retroalimentar o meu áudio. Tá sem áudio ainda. Não tá indo. Gente, então a gente vai sem vídeo. Depois eu vou deixar para vocês. Se vocês Exato, qualquer coisa ali pode mandar esse vídeo ou quando tiver a próprio relatório, né, das atividades do Ecoteste, a gente compartilha com vocês que estão aqui. Beleza. Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui, então. Só aumentar minha tela. Bom, então eu vou contar mais ou menos o que estava no vídeo, na verdade. Basicamente, então, o Lab, ele é dividido em 2 momentos, né? A gente começa com uma formação em modo de sustentabilidade, como se fosse dando um panorama geral, assim, desde da parte dos materiais, desenvolvimento e produção, a parte de comunicação, o pensamento sobre o que é sustentabilidade na moda, claro que isso é fundamental. E aí, depois dessa parte mais formativa, a gente entra numa parte mão na massa, onde eles vão participar de um laboratório de desafios sustentáveis, que a gente chama. Então, a gente traz um desafio que a gente entende que é comum aí à nossa cadeia da moda. Os grupos, eles se dividem em grupos e vão fazer o desenvolvimento de um projeto. Então, é como se eles estivessem trabalhando, mas com a gente ali dando um suporte e um olhar, né? Nessa parte, a gente também traz um mentor de fora, então eles são acompanhados por uma pessoa do mercado que não vai fazer o trabalho por eles, mas vai apoiar para que eles possam trilhar o melhor caminho possível. Outras coisas que acontecem ao longo do Lab são alguns encontros online, então a gente tem os nomes que a gente chama de profissionais inspiradores, que foi até onde a Bruna Valente participou. A gente traz pessoas do mercado da moda, das suas diversas áreas, que a gente entende que estão fazendo trabalhos inspiradores,
em modo sustentabilidade, para contar para esses jovens um pouco dessa trajetória, né? Então, seja uma trajetória de como eles chegaram onde eles chegaram, a visão deles, os projetos que estão acontecendo, e tem sido muito legal. Assim. Primeiro, porque a gente tem conhecido muita gente legal também, e é muito... Acho que aí está um grande gancho, assim, também, né? De que, quando a gente está falando em vulnerabilidade, a gente também está falando sobre mostrar para esses jovens que é possível, né? Trazer outras experiências daquela que ele conhece ali, do lugar onde ele fica, né? Do lugar, eu estou dizendo, da história de vida onde ele está. Acho que isso abre a mente, né? Transforma eles em pessoas mais confiantes também de que é possível. Além disso, a gente também faz algumas parcerias de visitas. Então, no ano passado, a gente foi visitar uma confecção grande chamada T. Cristina, que tem aqui em São Paulo. Visitamos fábricas de moda. O que mais? A gente foi no Senai também, então também entender quais são possibilidades de formação continuada, né? O que eles vão fazer depois que eles saírem do lab? A gente entende que a gente vai estar ali 6 meses, e claro que, como para qualquer profissão, para qualquer carreira, a gente tem que passar a vida toda estudando, né? E além disso, no Lab, a gente também tem um programa de desenvolvimento humano, né? Então, a gente começou a entender que não basta a capacitação técnica, a gente tem que se desenvolver como pessoas, né? Entender o que a gente tem de potente, entender também que a área da moda... A área da moda é enorme, né? Então, ela tem inúmeras possibilidades, e um desafio da gente, né, que trabalha nessa área, às vezes até entender o que a gente quer fazer, né? Porque os caminhos são enormes, né? Então, o quanto antes a gente começar a poder pensar nisso, é mais fácil, né? Acho que cada um aqui que trabalha, seja na moda ou seja em outras áreas, pode ter sofrido esse desafio, assim, tá, mas e aí, o que eu vou fazer, né? Para onde que eu vou? Então, a gente tenta trazer isso para que eles possam pensar nisso, sendo assessorados pela gente. Então, esse é um pouquinho do nosso lab. Aqui eram só alguns números, né? Então, como eu disse, são 6 meses, a gente dividiu em 21 aulas, e tiveram os encontros profissionais, as visitas. Uma parte também foi muito potente. No ano passado, a gente também fez uma parceria com 25 mentores voluntários. Então, esses mentores, além das aulas, né, de desenvolvimento pessoal e de carreira que a gente dava presencial, eles tiveram uma parceria individualizada, né, onde eles podiam conversar sobre o que eles estavam planejando para a carreira deles. A gente teve toda uma trilha, né, a se desenvolver, desenvolvemos currículo, LinkedIn, fizemos treinos para entrevistas e tudo mais. Então, foi bem bonito, assim, bem potente também essa parte. E um esforço grande também para a gente, além da diversidade, para que a gente possa, na verdade, um grande propósito do Lab Moda Mais é para que a gente possa ter mais diversidade dentro de áreas estratégicas dentro da moda, né? Para que a gente não esteja falando só que a diversidade está no vendedor de loja ou na costureira, né? Mas para que a gente possa ter cada vez mais gerentes, né, pessoas que estão ali nas estruturas da moda, pensando a moda, e que vêm de lugares diversos, que sejam de cores diversas e que tenham histórias de vidas diversas. Eu acho que quando a gente estiver falando de mais sustentabilidade, a gente está falando muito forte disso também. Então, é a nossa tentativa de contribuição para que isso seja possível. Aqui é a nossa carinha aí da nossa turma do ano passado. Essa foi uma aula com a Paloma Gervásio, não sei se vocês conhecem. Ela também, eu sei que ela é do Fashion Revolution aqui de São Paulo, então uma força aqui também. Tem um trabalho muito legal. Aqui um depoimento da Naira. Então, a gente também teve esse desafio, né? Já uma aluna que tinha filho, e aí traz outras particularidades também desafiadoras. Ela conta um pouquinho sobre como foi participar do nosso lab. A nossa equipe, né? Então, hoje o Ecotesse a presidente do Ecotesse é a Júlia Toro, que é essa aqui está do meu lado, e aí a gente tem toda uma equipe de projetos que trabalhou com a gente. A Thalita, essa que está aqui embaixo do lado esquerdo, é uma aluna do ano passado, que agora integrou o grupo, e a Tati, que é essa loirinha de blusa azul, é uma aluna lá de 2016,
que também entrou para o Ecotesse e acabou ficando, e estamos juntas aí numa parceria longa. E aí, eu vou entrar na nossa cereja do bolo, antes que a gente bata o nosso tempo. O Ecotesse criou também, aliás, ele criou, Vanessa, até uma coisa que eu estava lembrando. A gente criou um jogo chamado Em Busca da Moda Perfeita. E a gente criou esse jogo para um Fashion Revolution. Eu tinha até esquecido disso. Teve um ano que o Fashion Revolution virou para a gente e falou assim: vocês não querem fazer uma ação com a gente? Aí a gente falou: tá bom, vamos fazer, né? E aí eu sentei com a Júlia, a gente falou: o que a gente vai fazer? Eu falei: não sei, vamos inventar uma coisa nova. E aí a gente resolveu inventar um jogo. Não lembro exatamente que ano foi isso. E a gente fez uma coisa assim super rápido. Em 2 dias a gente inventou uma dinâmica, na verdade, né? Muito simples para aplicar no Fashion Revolution daquele ano. E foi super legal, a gente fez uma atividade bem simples, e aí, a partir disso, a gente foi aprimorando esse jogo. Então, esse jogo, ele está, acho que na sua 4ª versão. A ideia dele é que a gente possa pensar moda, sobre os desafios do que é fazer moda, e também ampliar o nosso conhecimento de uma maneira muito lúdica e divertida, né? Então, ele é um jogo de tabuleiro, que nem vocês estão vendo na imagem. Ele é dividido em alguns temas. Então, basicamente, você vai ser uma marca, né? Que vai ser convidada a começar a aprender sobre algumas questões que vão acontecer em cada área da produção de cada área de um desenvolvimento de um produto. E a fazer escolhas. Então, a gente vai passar ali pela parte dos materiais, pela parte das estampas e texturas, né, como se fosse o nosso beneficiamento, pela parte de produção, pela parte de vendas. Aí tem um momento que a gente deixa de ser marca para a gente ser consumidor, então o jogo também vai trazer a parte do uso e do pós-uso. É um jogo super interessante, porque ele também é dividido em equipes, né? Então a gente não vai pensar isso sozinho, a gente vai pensar ali dentro do nosso grupo. E aí, um dos nossos momentos agora é que o Ecotesse tem um desafio, que a gente leva esse jogo a cada ano para 1.000 novas pessoas, né? Então a gente faz esse trabalho forte aqui em São Paulo, levando para dentro de escolas públicas, levando para dentro de eventos e dentro de ações. E aí, então, a gente recebeu novamente esse convite, que eu vou deixar a Vanessa contar um pouco mais, um convite para vocês, na verdade, de levar esse jogo aí, então, para Curitiba, né? Para que a gente pudesse ir um pouco mais longe e pudesse compartilhar um pouco do que a gente tem feito. Exatamente. Então, eu participei, agora você contando, eu lembrei que eu participei lá quando estava ainda na fase de teste do jogo, para a gente testar, a gente foi num parque, eu acho que foi ali bem o início, assim, né, desse jogo, que a gente fez para pegar a opinião das pessoas e como melhorar, então foi muito bom participar dessa construção um pouquinho também. E tive a oportunidade de participar com a Ali e com a Ecotesse em outras ações. E agora, na Semana Fashion Revolution aqui de Curitiba, o jogo veio para cá e a gente vai aplicar ele na 4ª-feira, ou seja, depois de amanhã, dia 17, no Senai, às 17 horas. Então, está aberto não só para as pessoas, alunos do Senai, mas também para quem quiser participar, conhecer o jogo de perto e estar mais próximo dessa ferramenta desenvolvida pelo Instituto Ecotesse, né? Então, agora, eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Como a gente tem poucas pessoas na sala, eu ia até sugerir, se vocês quiserem abrir o microfone e falar um pouco sobre vocês, para a gente poder já criar essas conexões. Né, que nem a Lia perguntou se trabalham com moda, se são da área, se tem marca ou se é mais parte de produção. Enfim, vou deixar aqui para vocês compartilharem e trazerem dúvidas, a gente construir junto aqui. Quem quiser falar, eu vou pedir para levantar a mão, que a gente cria uma fila, e eu vou seguir nessa ordem, tá legal? Vamos lá. Bruna, pode começar? Olá, tudo bem, Ivan? Tudo bem, Lia? Muito legal. Eu conhecia só uma parte do trabalho que a Ecotesse fazia, não tinha essa ideia geral, assim.
E eu tenho vontade de trazer uma pergunta que eu acho que todo mundo deve ter, assim, que, querendo ou não, o trabalho que vocês fazem é nadar contra uma corrente, né, no flow da indústria têxtil, e nesse sentido eu queria entender com você quais são os maiores desafios que vocês têm nessa, vamos dizer assim, intermediação toda entre, né? Que pergunta difícil, Bruna. Qual que é o maior desafio? Não, na real, eu acho que eu estou só trazendo assim a provocação, porque eu também, né, trabalho não só com moda, fiquei muito tempo na indústria têxtil, mas também comecei a trabalhar com algumas cooperativas, inclusive muita coisa que eu soube foi por causa do trabalho que vocês já tinham iniciado, a própria Agostina, né? E eu queria ter a oportunidade de saber de vocês, como é que vocês veem esses cenários que são tão desafiadores, sabe? Tá. Eu acho que assim, os desafios são gigantes, né? Eu acho que uma das coisas, que aí eu acho que quando a gente fala do trabalho de educação, ele é fundamental, porque eu acho que todo mundo que é uma marca, por exemplo, ou todo mundo que trabalha com sustentabilidade tem que entender que tem o seu papel educador. E isso não tem como sair, porque a gente está vivendo um momento onde a gente está a gente é ainda adolescente, né, na sustentabilidade na moda. Então, não adianta, assim, a minha visão, acho que a visão Ecotesse é de ser menos julgador e mais colaborativo, assim, do tipo, tá, você tá fazendo alguma coisa errada? Você tá afim de fazer alguma coisa melhor? Então vem aqui que a gente vai fazer isso junto. Vamos se ajudar, né? Então, acho que esse é um primeiro desafio, porque não necessariamente todo mundo está aberto a isso, ou às vezes está aberto num primeiro momento e, de repente, começa a esbarrar em diversas questões, sejam questões do tipo, ah, tá, eu quero fazer uma produção super social, maravilhosa, mas eu não quero pagar mais, por exemplo, um exemplo, né? Quero continuar pagando a mesma coisa que eu pago ali quando eu produzia, não sei, para alguma facção não regularizada, um exemplo. Então, assim, acho que esse é um dos grandes desafios, até por isso que quando a gente fala da aproximação, né, de poder fazer também com que a marca, de alguma maneira, seja impactada pelas pessoas que estão por trás daquilo, isso vai ficando mais fácil, né? Então, quando eu consigo realmente levar a marca para ver o grupo, né, por exemplo, a gente trabalha com grupos da saúde mental, são grupos que são, não sei muito bem como funciona aí no Sul, mas eu acho que até é um programa que é nacional, né? Mas existe, do mesmo jeito que existe o SUS, existe um outro braço que vai atender pessoas em sofrimentos psíquicos que se chama CAPS, né? Dentro do CAPS, a gente vai ter oficinas de trabalho. Eles entendem que o trabalho é um jeito de a gente se reinserir na sociedade. E aí a gente vai ter pessoas dentro desses projetos, assim, com vários níveis assim de saúde mental, e pode ser um pouco chocante realmente você chegar lá. E assim, e é muito bom a gente poder levar a marca para ver, sabe? E aí elas começam a entender que produzir moda também pode ser outra coisa, né? Que até a gente tem um vídeo muito bonitinho, que depois muito bonitinho no sentido de muito esclarecedor, assim, da Ana Paula do Oficina dos Anjos, que é um dos grupos que a gente apoia, que ela fala que a Oficina dos Anjos é diferente do capitalismo lá fora, né? Porque ali eles não estão só para ganhar dinheiro e um ser melhor que o outro, né? Eles estão ali por um outro propósito, que é sim também gerar renda, porque a renda é super importante, mas existe um trabalho muito colaborativo. Então, tem sido, assim, levar a marca ali para ver aquilo, que não seja só eu contando, até porque eu não sou uma pessoa tão boazinha de comunicação, eu acho que tem ajudado. Talvez esse seja o maior desafio, Bruna. E aí eu acho que os outros desafios é o desafio do dinheiro mesmo, no sentido que às vezes até a marca quer, mas cada vez mais é isso, a gente está competindo. É tudo muito difícil, né? Agora a gente está assim, com Shine, então assim, o mercado de moda também está bastante quebrado, a gente teve pandemia, então tem um desafio interno da própria marca de, por mais que ela queira fazer uma coisa legal, às vezes a conta não está fechando ali, né? Acho que eu traria essas duas coisas, assim. Legal, obrigada. Obrigada a você. Agora eu vou passar, então, a palavra para a Tainá Alves. Bem-vinda, Tainá.
Oi, gente. Se tiver muito barulho onde eu tô, vocês me falam, porque eu saí de uma inscrição de feira e parei literalmente num bar para escutar vocês. É... Prazer, Lia. Prazer, Vanessa. Obrigada, meninas. Foi muito esclarecedor, né? Eu sou daqui de Guarulhos, e São Paulo. E eu tô começando a minha marca, né? Eu vim de um mercado totalmente diferente. Eu fui comissária de bordo, depois trabalhei na Shopee por 3 anos. E eu tive o desprazer de conhecer Bangladesh, né? Não o desprazer pelas pessoas, mas por ver o que a moda faz lá, né? Então foi muito louco, porque eu saí da aviação para abrir o meu ateliê, né? Acabei entrando na Shopee durante a pandemia, agora eu tô com o meu ateliê, então eu conheci o trabalho da Ecotesse por cima, né? E até entrei para poder entender melhor, porque eu trabalho com tingimento natural e quando a gente começa a montar uma marca e a gente quer que ela seja responsável, sustentável, a gente esbarra em várias questões e a gente precisa de ajuda, não tem muito conhecimento, fornecedor é super difícil de achar, e aí eu tive um ateliê antes de entrar na Shopee, no começo da pandemia, que chamava Meu Novo Retalho. Eu trabalhava com refugo têxtil, né, e foi quando eu ouvi falar da Ecotesse, e aí eu até vim escutar mesmo, e foi muito esclarecedor, até depois vou chamar a Lia no privado para poder me ajudar com o ateliê, que eu tô com várias questões, assim, mas eu não tenho nenhuma dúvida, foi muito legal ouvir, e é isso, gente, obrigada. Legal, Tainá. Bom saber que você é aí de perto da gente, né, de Guarulhos. Eu vi até que a Bruna falou que tem um contato, é um contato de quem trabalha com tingimento natural, seria isso, Bruna? É, legal. Não, Acho que... tenho, mas eu queria o contato dela também. Ah, tá. Boa. Ah, pode deixar, eu vou colocar aqui no WhatsApp, aí tu me chama. Boa. E sim, pode me escrever, me conta melhor, né, o que que você está fazendo, o que você tiver da tua marca, e a gente vê se tem alguma possibilidade de fazer alguma coisa dentro da Acontece, ou que eu tenho enfim, de conhecidos, né, que podem te apoiar de alguma maneira. Mas legal, bem-vinda aí, a gente está sempre precisando de mais gente querendo transformar a moda em algo mais bonito. Legal, parabéns. Quem mais que estava com a mão? Legal. E agora eu vou passar para a Camila. Bem-vinda, Camila. O seu microfone está fechado. Aí, Oi. agora sim. Oi, gente. Obrigada. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Queria agradecer a Lia pelas explicações, foi muito inspirador. Eu sou fundadora aqui em Curitiba da Retalhos e Nós, que é uma ONG. A gente está completando 4 anos. Foi também a gente fundou o projeto durante a pandemia e inicialmente era para fazer máscaras quando estava faltando, né? E a gente recebeu tantos retalhos, tantas doações, que a gente começou a ver que podia produzir muito mais. Daí a gente começou a buscar trabalho voluntário, então a gente trabalha 100% com trabalho voluntário, a gente não recebe nenhuma forma de ajuda financeira e nem recebemos doações. A gente capta o resíduo têxtil e, com a ajuda de voluntários, a gente está com 70 voluntárias ativas, a gente produz peças e entrega em outras ONGs. A gente também não faz nenhuma entrega direta, a gente só trabalha com ONGs cadastradas. E a gente já entregou mais de 40 mil peças nesses 4 anos. E, assim, você perguntou para ali o maior desafio, para nós, o maior desafio está sendo dizer não, sabe? Porque depois que a gente, assim, a gente começou a pedir, no início a dificuldade era conseguir retalho, e agora é tanta coisa, tanta doação que a gente recebe, que a gente está tendo, assim, ideia um pouco da dimensão do tanto de resíduo que está indo para o aterro, assim, é uma coisa absurda. São caminhos, às vezes nos chamam para ir de caminhão, assim, que a gente tem negado, a gente tenta ficar só com as produções menores, mas às vezes acontece da gente receber de costureiras que são dessas facções, tal, e que estão ligadas às grandes empresas, e daí só quando a gente chega lá a gente acaba descobrindo isso. Mas eu também queria fazer contato com a Lia, porque como a gente não tem assim um suporte acadêmico ou ninguém assim muito ligado à moda, a maioria são todas
pessoas de outras áreas que gostavam de costurar e vieram. A gente não tem muita ideia, assim, das outras ações que a gente pode fazer, das outras coisas que a gente pode fazer. Então, a gente vai indo meio no embalo. Mas muito legal estar aqui com vocês, gente. Obrigada. Nossa, que legal. Fiquei super querendo conhecer mais. Primeiro, acho que parabéns aí por tudo que vocês vêm construindo. Eu acho que você tem uma força de conseguir mobilizar, né, todas essas pessoas, todos esses voluntários, que não é fácil. Acho que não. Aí eu trago um desafio do Acontece, é exatamente o que você tem de facilidade. E acho que tem muito caminho, assim. Na verdade, acho que como você já está com um projeto que está acontecendo, né, e trazendo tanto resultado, provavelmente o seu próximo passo é conseguir começar a ter recursos, né, para poder começar a estruturar outras áreas que o voluntariado não supre, né? Mas vamos conversar, estou disponível. Me escreve, eu vou procurar também. Vocês têm Instagram, tem site, coisas assim para a gente saber um pouquinho mais. Sim, a gente tem Instagram, site, Facebook, é Retalhos e Nós. Legal, muito bom, prazer. Obrigada. Até ia pedir, então, para vocês colocarem o contato de vocês aqui no nosso chat, que aí a gente já conecta essa pequena rede que estamos agora falando, né? Tanto para a gente se fortalecer e para próximos encontros a gente poder estar conectado também. Kézia, bem-vinda. Se quiser contar um pouco sobre você, ou se quiser falar um pouco, fica à vontade, senão tudo bem também. Olá, boa tarde. Vou falar um pouquinho, então. Eu fui casada, mas me interessou o assunto. Então, eu me chamo Kézia Talizinho, eu sou aqui de Curitiba, e eu hoje trabalho com o guarda-roupa compartilhado. Então, nós montamos um acervo, eu tenho uma sócia, nós somos consultoras de imagem e estilo, e montamos um acervo que inicialmente era para locação de peças, então, desde o casual até a festa, locação de roupas e acessórios. E em novembro, nós, além da locação, somos brechó. Então, eu estou praticamente iniciando nesse segmento, né? E aí, começando agora a tatear esse negócio, que, assim, é encantador, e a gente faz uma super curadoria das peças, então são peças com bastante qualidade, a gente preserva, né, por estar ali bem apresentável, e peças que a pessoa pode pegar dali e sair usando, né, não vai ter aquela coisa de fazer reparo e tudo mais, uma ou outra peça, assim, mas a gente passa um pente fino nisso. A gente foca, então, em peças em fibra natural, porém, né, a gente tem de tudo ali, né? Então, assim, a ideia é fazer com que essa peça circule por mais tempo mesmo, então, tendo esse cuidado, e aí ela vai circular, então, seja ali no brechó um pouco mais, mas no guarda-roupa compartilhado, ela está ali, a ideia é fazer com que as pessoas acessem, né, a roupa, mas ela continue aí permeando, né, sem ir para um aterro, sem ir para um destino final. Então, é basicamente isso, né, só para me apresentar aí, dizer de onde eu vim. Obrigada. Maravilha, obrigado. Compartilha os seus contatos. Eu acho que, apesar, assim, o Ecodesse não tem um trabalho focado em pós-consumo, mas eu entendo que essa é uma área fundamental, acho que talvez até uma das mais importantes, né? Quando a gente entende hoje em dia que a gente já tem todas as roupas que a gente precisava nesse mundo, né? Então, a roupa mais sustentável é a roupa que já existe. Então, quanto mais projetos focados nessa área de, né, seja de ressignificar, ou seja de poder educar as pessoas para que a gente tenha um interesse em consumir também roupas que já foram usadas, acho que é muito potente, assim. E também acho que é um grande mercado que cada vez vai ficar mais conhecido, né? Fora do Brasil, acho que isso também já está grande, então a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil, mas que bom que você está aí com a gente, então, nessa também. Legal. Ai, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu queria saber se alguém tem mais uma pergunta para a Lia.
Mas gostaria também de trazer uma reflexão, né? Eu acho tão interessante aqui nesse espaço, né? A gente está em 9 pessoas, mas ter de diversas áreas, olhando para a moda sustentável, seja a partir do retalho, seja a partir do pós-uso. A Bruna não comentou, mas ela tem uma marca também de moda em desconstrução, que chama Tchá, que é de upcycling, que promove customização de roupas, né? A Gabriele também está iniciando aí nessa questão de moda com retalhos, com upcycling, enfim. Então, como é importante ter essas trocas, né? E a gente consegue fazer a roupa poder circular e olhar para outros campos que a gente não está olhando, né? Então, dentro da marca, olhar para os resíduos, que nem a Camila falou, é um absurdo pensar que você vai receber toneladas e toneladas, né? Então, esses resíduos voltando para a indústria, indo para a Bruna fazendo upcycling, indo para o guarda-roupa compartilhado, eu vejo que tudo acaba se conectando de uma certa forma, né? E como é importante ter esses encontros aqui. Então, para finalizar, eu queria agradecer a presença de todas vocês, lembrar que a semana do Fashion Revolution está apenas começando, hoje é o primeiro dia, a gente vai até dia 24. Camila, vou deixar você falar. Não. Tá bom. Então, a gente vai até o dia 24. Toda a programação está no site do Fashion Revolution e a pergunta central é como revolucionar a moda, né? E, então, é realmente da gente pensar numa mudança sistêmica, né? Numa mudança de padrão de consumo, numa mudança de produção, de relação com as pessoas, e eu estou muito feliz de poder trazer a Lia para contar, né, as questões do Ecoteste e mostrar como é possível uma via fazer isso há 18 anos já, onde as pessoas são valorizadas, a diversidade e a ecologia, a natureza. Então, muito, muito obrigada mais uma vez, agradeço a todas vocês, e se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, pode ficar à vontade. Eu levantei a mãozinha aqui, porque eu ia sugerir da gente fazer uma foto, pode ser? O que vocês acham? E aí, então... Sim! Então, Vamos vai lá, fazer gente. uma foto. Você bate, Vanessa? Ou alguém vai bater? Eu posso bater daqui. Obrigada, Camila. Então, vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Uhul! Foi, gente. Obrigada, gente. Prazer bom. grande. Fiquei bem feliz de escutar a história de vocês, nossas pequenas grandes revolucionárias aí também. Muito bom. Sim. Espero que vocês possam estar com a Vanessa no jogo também. Eu acho que é uma ferramenta muito potente e tem trazido também bastante reflexão, seja para os pequenos negócios, seja para quem não é da área, então também quem for, se quiser levar isso, mãe, filho, que, né, a gente criou também um jogo que pode abarcar pessoas mais novas. Então, só para terminar, o jogo vai acontecer quarta. Fala aí os dias aí. Vamos lá, então o jogo vai acontecer na quarta-feira, depois de amanhã, no Senai, às 17 horas. Eu posso mandar, então, para vocês também, que a gente já está agora conectado, os informativos, para vocês lembrarem, ter o endereço tudo certinho e poderem compartilhar também. A gente agradece para levar essa mensagem mais longe e também para pessoas fora da moda, que são grandes consumidoras, né? Sim, boa. E até uma coisa que eu lembrei agora, uma coisa que eu falei para a Vanessa, se uma de vocês estiverem lá, puderem jogar, esse é um jogo que vai acontecendo e vai melhorando de uma maneira muito colaborativa, né? Então, é isso, a gente não tem expertise em todas as áreas, então quem for lá jogar e achar, nossa, tem uma coisa para colaborar, acho que essa informação não está tão correta, por favor, né? Compartilha com a Vanessa, porque a nossa ideia é que ele possa ser uma ferramenta legal para que a gente possa levar esse assunto da sustentabilidade de uma maneira bem assertiva e simples. Obrigada, gente. Até breve, então a gente fica conectado. Isso aí, muito obrigada. Um beijo para todas. Até mais, valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu. gente. Tchau.